Aleluia, aleluia, o Senhor é bom, aleluia, graças a Deus. Queridos, vamos nos sentar, amados, por favor, tome o seu assento, mas fica com o coração aberto, amém, aleluia. Creio que é uma palavra do coração de Deus para o teu coração, e é algo que Ele vai ministrar poderosamente sobre nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos, para nos contentarmos na sua presença, aleluia. Queridos, antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu gostaria de reforçar um aviso que temos proclamado, temos avisado, com muita frequência para vocês. Todas as quintas, toda quinta-feira, às 19h30, nós temos um culto online. Esse culto online tem sido assim, poderoso, abençoador, e nós temos tido o privilégio de recebermos pessoas, eu reputo como generais de Deus. Alguns desses homens já ministraram presencialmente aqui na igreja, outros não. Outros, eu tenho assim a convicção que muitos de vocês já ouviram falar, né? Nós vamos receber alguns homens aqui que são muito sólidos. Quando me converti ao Senhor, esses homens já estavam no Evangelho muito antes de mim, já estavam visitando os estados, a nação brasileira, outras nações, proclamando o Evangelho do Senhor, e continuam com a mesma retidão, a mesma coerência, com a mesma unção de Deus sobre a vida deles que queima, até hoje. São homens que querem transferir algumas coisas para a gente. Quinta-feira próxima passada, pastor Arno, da igreja 316, da igreja do aeroporto de São José dos Pinhais, trouxe uma palavra muito boa. Se você não ouviu, eu convido, eu convido a acessar, busque o link, são palavras, elas não estão abertas, são reuniões fechadas, mas nós disponibilizamos o link para todos aqueles que quiserem ouvir essa palavra, vale a pena. Próxima quinta-feira, pastor Harold dispensa comentário, é um profeta de Deus, no Brasil e fora do Brasil, vai estar ministrando uma palavra também tremenda, poderosa, abençoadora. Na outra semana nós teremos um pastor Rony, da comunidade de Campinas, no dia 3/9, na outra semana, depois do pastor Rony, nós teremos o Azaf Borba ministrando para a gente, e tem alguns outros nomes que estão na fila, vai ser um tempo muito tremendo para nós. Agora aproveite isso porque são ilhas que nós estamos fazendo, aproveitando esse tempo da pandemia, onde não temos a possibilidade, a liberdade de termos muitas reuniões presenciais. Não falte, tá certo? Vai lá, entra, coma, pega a sua Bíblia, um papelzinho, vai anotando, tem coisas que eu creio ali que assim, são preciosidades do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, amém, queridos? Maravilha, abra comigo o texto da palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 18, Mateus capítulo 4, versículo 18, onde o texto da palavra do Senhor diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Queridos, eu creio que Jesus deixou-nos muitas marcas muito fortes, muito visíveis em toda a sua história.
Uma delas que todos nós conhecemos, quer você creia ou não, é a divisão da história. Antes de Jesus, depois de Jesus, essa é uma marca que não tem como nós tirarmos, é verdade? Não tem como o homem tirar, né? Você crê ou não, você está dizendo, eu estou no ano 2020, né? Não é o ano da pandemia, é o ano da presença, do poder de Deus, da manifestação da bondade de Deus, que veio encontrar-se com o homem, que veio buscar o homem que estava perdido, né? E ele veio resgatar esse homem. Amém, amados? Quando nós olhamos para as Escrituras, e principalmente para o início do ministério de Jesus, nós vamos perceber que ele deixou uma marca no início do seu ministério, né? E quando nós percebemos os convites que Jesus fazia para os seus discípulos, nós vamos perceber que a marca bem forte que ele deixou nesses convites que ele efetuou, é a marca da simplicidade. Diga comigo assim, a marca da simplicidade. Essa é a marca que ele deixou para todos aqueles que o seguiram, e para todos aqueles que desejam conhecê-lo, e desejam de alguma forma conhecer um pouco mais da sua vida, do seu chamado, do seu ministério, do que Jesus fez, do que ele está fazendo, do que ele fará. Nós precisamos entender, ele deixou essa marca, simplicidade. Diga comigo novamente, simplicidade. Capítulo 4, Jesus estava iniciando o seu ministério ao público, às pessoas. E ele diz a palavra do Senhor que ele viu ali, né, dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, lançavam as redes, eles eram pescadores. E ele fez uma proposta para esses dois irmãos. E foi, né, a proclamação de Jesus para ele foi muito simples. Ele disse, versículo 19, vinde após mim. Em suma, em resumo, sintetizando, essa foi a chamada, esse foi o convite de Jesus para os seus discípulos. E assim ele pôde convidar os demais discípulos para Levi, por exemplo, que estava na coletoria, né? Era um coletor de impostos. Ele passou em frente ali à coletoria e disse, ei, né? Esse ei é meu só, tá, irmãos? Tudo bem? Maravilha. Você não fala, mas pastor, na minha Bíblia está diferente. Mas Jesus disse, vem e segue-me, né? Ou simplesmente segue-me. Essa é a marca da simplicidade de Jesus. Agora, sabe o que é interessante? É observarmos que antes de Jesus teve um homem, um profeta lá no deserto, chamado João, aquele que batiza, por isso João Batista. Ele anunciava, ele proclamava, né, um batismo de arrependimento. Ele diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus, né, o reino dos céus está próximo. Essa era a síntese da mensagem de João. Era um homem assim de uma palavra muito pesada, uma palavra dura, uma palavra concisa, objetiva, precisa, né? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Após o batismo de Jesus, ali no Rio Jordão, Jesus inicia proclamando a mesma mensagem que João. Ele também anuncia, né, um pouquinho antes, se você voltar um pouquinho antes, no versículo 17, depois do batismo, né, Jesus começa a anunciar a mesma pregação, a mesma palavra. Ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, na sequência, quando ele aborda, quando ele convida os seus discípulos, ele não o faz proclamando o arrependimento. Ele não o faz dizendo, arrependei-vos, né? Arrependei-vos dos seus pecados, e comecem a vir após mim, né? Vamos fazer aqui comigo, né, uma incursão, não, um curso, um intensivão de 3 anos para ver como é que vai ser, se vocês vão ser aprovados ou não. Ele simplesmente disse para aqueles candidatos a discípulos, como? Fala assim, segue-me, amém? Segue-me, esse é o convite de Jesus. E aí a grande questão é, será que Jesus de alguma forma olhou para a sua mensagem, para a mensagem de João Batista, né, um profeta do deserto, olhou para a sua mensagem e sentiu que aquela mensagem era pesada demais? Será que de alguma forma Jesus ponderou tudo aquilo, contextualizou com a sua época e disse, essa mensagem é uma mensagem que não atrai, é uma mensagem que de alguma forma vai repulsar as pessoas, porque é uma mensagem dura? Certamente que não.
Certamente que não. Eu creio que a vida de Jesus, ou a proclamação de Jesus, queridos, era tão densa, tão cheia do amor, e no seu convite havia muito da necessidade de arrependimento. Eu creio que Jesus, ele caminhava, e ele caminhando, e pelas vilas, e pelas cidades, a sua vida exalava, a sua vida transpirava, a sua vida, ele respirava poder de Deus, ele respirava a necessidade de mudança de vida, da urgente e necessária mudança de vida, uma transformação tremenda. Não havia uma única pessoa que seguia, que caminhava com Jesus, assim, desavisadamente, sem que soubesse, sem que estivesse implícito isso no convite de Jesus, a necessidade de uma transformação, de uma mudança radical da sua vida e dos seus passos, o direcionamento dos seus passos. Amém? Estão acompanhando? Aleluia. 2 améns. Estou vendo que estão acompanhando mesmo. Mas preciso ouvir seu amém, para saber onde é que vocês estão. Aleluia. Sabe, queridos, ninguém o seguia sem saber que colocaria os pés num caminho sem volta. Eu vejo Jesus caminhando, e eu vejo o amor de Deus, né, eu vejo o amor de Deus sendo assim liberado da sua vida. Eu vejo Jesus caminhando e convidando, abordando aquelas pessoas, seus discípulos, e eu vejo esse amor constrangedor, essa mensagem, a mesma mensagem, né, do profeta João, o profeta do deserto, a mesma mensagem que ele também anunciou e ele não mudou, de alguma forma constrangendo as pessoas, de alguma forma atraindo as pessoas a caminhar com ele, e eles sabiam que era um caminho sem volta, eles sabiam que largariam suas redes, largariam suas atividades e seguiriam Jesus por um caminho sem volta. Eu vejo isso como um grande desafio para a minha vida, eu vejo isso como um grande desafio para as nossas igrejas. Eu acredito que nós precisamos viver de uma forma tão intensa em Deus, a ponto de diminuirmos e esvaziarmos muito o conteúdo que temos, simplesmente exalarmos aquilo que Jesus exalava, simplesmente transpirarmos aquilo que ele transpirava. Era impossível Jesus passar pelas pessoas, era impossível Jesus caminhar por entre as cidades, sem que ele atraísse, sem que ele não atraísse vidas, sem que ele não atraísse pessoas a si. Por quê? A sua vida, de alguma forma, constrangia, de alguma forma atraía as pessoas. As pessoas olhavam para ele e diziam: essa pessoa, esse homem tem algo que eu preciso. Esse homem tem algo que eu busco intensamente e eu ainda não sei, essa coisa que assim me tira o sono, essa coisa que queima dentro de mim, que eu não encontro resposta nas filosofias, na filosofia grega, eu não encontro assim nas religiões dos nossos dias, nem mesmo na pregação, na proclamação dos religiosos dos nossos dias, eu não encontro, mas nesse homem eu encontro, eu não sei o que é, e eu quero. Eu preciso. Esse é o amor constrangedor. Essa é a proclamação do arrependimento que exalava de Jesus. Eu acredito mesmo, amados, que nós precisamos, como igreja, você e eu, precisamos entrar numa dimensão muito maior em Deus, a ponto de viver essa simplicidade das propostas de Jesus. Quando nós dogmatizamos demais, quando nós precisamos fundamentar demais um convite, quando nós precisamos insistir demais com alguém, é porque alguma coisa está faltando em nós. Às vezes nós precisamos sentar com alguém e falarmos: querido, eu vou começar com você aqui a provar que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, é aquele que veio e virá. Eu vou começar aqui em Gênesis. Se você tiver assim, né, pelo menos 6 meses de paciência até chegarmos em Apocalipse, eu vou te mostrar aqui de Gênesis Jesus chegava diante dos seus discípulos e disse: segue-me. E ele passou por Mateus, aquele homem que era hostilizado, bulinado
pela religião e pelos judeus, ele dizia: segue-me. Simples assim. Simples assim. O amor constrangedor de Jesus. Nós poderíamos parar essa mensagem aqui e levantarmos um clamor ao Senhor, de repente ir com a boca no chão, caminharmos, chorarmos, porque é uma necessidade urgente. Eu creio que é essa necessidade de vivermos dimensões muito além do que as dimensões de irmos a uma igreja, de cultuarmos, de celebrarmos, a essa dimensão de colocar os pés onde Jesus botou os pés, de priorizar aquilo que Ele priorizou. Eu estava recordando, nessa manhã ainda, estava orando, antes de vir para cá, estava orando, e eu recordei de algo tremendo, de uma literatura que li há muitos anos atrás, quando eu era recém-convertido, li a respeito de um homem chamado Jonathan Edwards. Esse homem, diz a palavra que ele vivia numa cidade onde a indiferença era muito grande, o pecado era assim uma coisa muito crescente na sua cidade, a igreja é uma igreja assim muito fria, muito indiferente a tudo que estava acontecendo, à vida de Deus, às proclamações e aos convites de Deus. Diz a palavra do Senhor que um dia, um domingo, durante o culto, esse homem começou a ler o seu sermão. Ele não pregava o seu sermão de uma forma convencional como fazíamos, mas ele lia, ele preparava o seu sermão, e ele então lia o sermão para o seu auditório. E a indiferença permanecia no início daquela reunião, era um negócio assim constrangedor, negativo, mas constrangedor, até o momento onde, um determinado momento daquela reunião, ele leu e ele falou a respeito de um texto do Velho Testamento, e diz a palavra do Senhor que algo rompeu, os céus se abriram naquela reunião, e o Espírito do Senhor veio, um espírito de temor caiu sobre a vida daquela igreja. Conta-se, os historiadores contam que aquela reunião ela foi interrompida ali pelo choro e pelo desespero daquela igreja, porque muitos acreditavam que nada lhes impediam de descerem, de irem às profundezas do inferno, senão a bondade e a graça do Senhor. Então eles se agarravam aos bancos da igreja, eles se agarravam às colunas da igreja, e eles começaram a chorar e se arrepender. Conta-se que ali, naquele momento, rompeu um grande avivamento do Senhor pela cidade, e era comum durante os dias, naquelas semanas, as pessoas nas ruas encontrarem pessoas assim prostradas, ajoelhadas, pedindo perdão, arrependendo do seu pecado, porque a convicção do Senhor, do temor, da graça, do poder do Senhor invadiu toda aquela cidade. Foi algo tremendo, um avivamento poderoso começou nos dias de Jonathan Edwards. Eu acredito firmemente que todo esse poder, toda essa força, toda essa santidade, tudo isso estava de forma concentrada em Jesus, de forma que ele podia caminhar, e ele andava, e por onde ele andava as pessoas eram constrangidas, não tinham medo, mas elas eram constrangidas a se aproximar, a se achegar, a falar assim: eu quero isso na vida desse homem, eu preciso isso que tem na vida desse homem, eu preciso tomar parte nisso. Tudo começou. E tudo começa com: segue-me, vinde após mim. Se você quer experimentar níveis maiores da intimidade, do relacionamento, desse poder de Deus, tudo tem começo, tudo tem um início. Nós precisamos botar o pé nesse caminho que se chama caminho de paz, o caminhar com Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, mas assim como a marca do convite de Jesus era a simplicidade, após esse primeiro passo que nós damos, nós temos um segundo passo, que é o passo da caminhada com Jesus, que também tem uma marca. A marca do caminhar com Jesus chama-se relacionamento. Diga comigo: relacionamento. Diz assim: a marca do convite de Jesus chama-se simplicidade.
A marca da caminhada com Jesus chama-se fundamento. Relacionamento. Falei fundamento, perdão, relacionamento. Queridos, o convite, a simplicidade do convite nos permite dar o primeiro passo apenas. Quando nós recebemos esse convite, quando acolhemos, né, com paz, com alegria, esse convite que Jesus nos faz de segui-lo, nós estamos dando apenas o primeiro passo. Isso é importante, de suma, extrema importância, porque abre portas a uma caminhada com Ele. Mas é através do relacionamento que nós somos aperfeiçoados no caminho, queridos. É no relacionamento com Jesus. É interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus com os seus discípulos, né, eles passaram 3 anos juntos, tendo relacionamento, comendo juntos, se alegrando juntos, orando juntos, né, passando por tantas situações de pressão, de lutas, de hostilidade, mas juntos, conversando, construindo valores, construindo vínculos. Jesus foi alguém assim, foi uma pessoa transparente, e as pessoas podiam se aproximar dele, e chegavam a ele, abriam suas vidas, conversavam. Jesus não tinha reservas em relação a elas, também abria o coração para eles. Queridos, uma única pessoa dos 12 que se perdeu foi Judas. Por quê? Porque Judas foi um cara que não se permitiu se relacionar. Relacionamento era uma chave da caminhada com Jesus, e Judas foi o único que travou. Judas foi o único que permaneceu arredio. Judas foi o único dos apóstolos, dos discípulos chamados para serem apóstolos, que tinha uma agenda paralela. É o cara ausente. Quando você percebe a história de Judas, você vai perceber que nas programações que estavam acontecendo, que aconteceram de Jesus com os discípulos, Judas sempre é o cara ausente. E quando ele vinha para bater o ponto, para dizer, estou aqui, hein? Na metade da reunião ele tinha que cair fora, porque ele tinha um outro compromisso. Ele tinha uma outra agenda. As pessoas os demais discípulos estavam incomodadas, mas acostumadas com a agenda dupla de Judas. Quando nós não nos permitimos sermos tocados, envolvidos no relacionamento com Jesus, amados, nós perdemos a boa parte da história das nossas vidas, da história de transformação, de mudança daquilo que Ele quer produzir em nós. Quando nós não nos permitimos sermos envolvidos, assim de alguma forma imergidos dentro do relacionamento com Jesus, nós deixamos de ser tocados, de sermos tocados em áreas que precisam de transformação, de mudança. Não podemos caminhar de alguma forma como Judas, correr o risco de caminhar como Judas e simplesmente bater o ponto, né? Opa, já vi, dei o ar da graça, todos me viram, tirei uma selfie, né? Estou ali no registro fotográfico do movimento, mas na hora do vamos ver, cadê o Judas? Ele saiu, e todos falaram, mas acreditaram que ele tinha ido ver alguma outra coisa, alguma necessidade para os pobres. Eles já estavam acostumados, eles criaram até uma teoria, uma suposta tese do que é que Judas fazia quando ele se ausentava, porque o negócio era corriqueiro, era rotineiro, todos sabiam. Não conta com ele, não conta com esse cara, porque ele é de chegada, né? Ele chega, mas ele não é de saída, ele não sai junto. Queira iniciar juntos, queira iniciar, dar os primeiros passos, mas queira continuar. Queira passar os perrengues juntos, amém? Passe os perrengues juntos. Tem perrengue sim, pastor, mas tem perrengue caminhando com Jesus? Como tem? Tem pressão, tem luta, tem hostilidade? Tem alegria? Como tem? Tem surpresas na caminhada? Como tem? Tem glória de Deus? Tem poder de Deus? Tem transformação, mas isso tudo acontece no processo do relacionamento, onde Ele vai construindo valores em nós. E outros valores que nós tínhamos como valor, com firme fundamento, são tirados, queridos, no relacionamento com Ele. Amém? Aleluia. Fala assim comigo: a marca do convite de Jesus para os seus discípulos chamava-se simplicidade. Eita! A marca da caminhada com Jesus chama-se relacionamento.
Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Meu Deus, eu gosto tanto de um texto lá em João capítulo 6. Chega um determinado momento onde as escrituras dizem que Jesus, de alguma forma, ele apertou, né? Ele estava apertando a sua proclamação, o anúncio do evangelho, do seu propósito. As pessoas acharam duro, difícil, complicado demais aquilo que Jesus estava pregando, e o texto das escrituras diz que muitas pessoas começaram a voltar, muitas começaram a se retirar. Jesus chama os seus discípulos, olha para ele e diz: vocês também querem? Vocês também querem se retirar? Afinal de contas, os seus discípulos chegaram e disseram: Jesus, ameniza o negócio, né? Jesus, suaviza aí o preço, porque tem muita gente saindo, tem muita gente indo embora. Então Jesus não foi constrangido com aquilo ali. Ele diz: vocês também querem voltar? Agora Pedro dá uma resposta tão tremenda, que é fruto do relacionamento com Jesus. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Sabe, amados, na simplicidade do primeiro passo, do convite, nós não descobrimos isso. Pedro não sabia disso. Ele foi tendo a revelação foi crescendo na sua vida, né? A revelação foi se tornando grande na vida de Pedro, amados. Quando? Não no primeiro passo, mas no passo seguinte, no relacionamento, na construção do relacionamento. E o relacionamento é tremendo para destruir os atalhos de fuga do passado. Quando nós não caminhamos com Jesus dentro desse processo de relacionamento, nós temos tantos atalhos de fuga. Precisamos manter esses atalhos de fuga, porque qualquer pressão, né, qualquer exigência, qualquer coisinha que vá além daquilo que eu quero entregar, nós temos um atalho de fuga. Nós assumimos os nossos atalhos de fuga e vazamos. Quando nós caminhamos, nos permitimos caminhar com Jesus dentro desse processo de relacionamento, os atalhos de fuga vão sendo destruídos. Aleluia, aleluia. Amém, amados? Eita Deus. Você pode falar essa palavra espiritual aí, fala assim: eita Deus. Aleluia. A marca, para finalizarmos então, a marca do discipulado de Jesus. Diga comigo: a marca do discipulado de Jesus em nós é a obediência. Entenda isso. Eu começo e todo processo tem um início no vinde após mim, ou venham, ou siga-me. Esse processo que teve início aqui e vinde após mim, ele tem sequência no relacionamento com Jesus, na caminhada com Jesus. Mas o fruto de tudo isso deságua numa vida de obediência. Quando Jesus, depois de 3 anos, caminhando com os discípulos, né, festejando com os discípulos, formando os discípulos, tocando os discípulos, depois de 3 anos, quando ele percebe que a sua obra estava pronta, e ele é então morto, né, ele se entrega à morte ali na cruz do Calvário. Após a sua ressurreição, e isso está registrado no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele inicia o Evangelho, Mateus capítulo 4, dizendo para os discípulos: venham após mim, e ele termina o Evangelho de Mateus, né? Mateus então termina a narrativa, dizendo que após a ressurreição de Jesus, ele aparece para os 11 discípulos. Judas já não está mais entre eles, né? Judas não está entre eles, vocês sabem a razão disso. Então Jesus chama os discípulos e diz: agora, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aquilo que começou na simplicidade do vinde após mim, termina como um fruto de obediência, se submetendo ao ide de Jesus. Aleluia, aleluia, queridos. Aquilo que começou simples, terminou de forma simples também. Aquele convite simples, né, ele é concluído 3 anos depois, de forma muito simples. Às vezes nós assim espiritualizamos demais, às vezes nós complicamos demais a coisa,
Mas com Jesus tudo é muito simples. Você quer começar a caminhar, quer conhecer Jesus? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, que curso que eu preciso fazer, não, assim uma pós-graduação, um curso de 5 anos, um mestrado, um doutorado. Simplesmente, não, decida caminhar com Jesus, decida obedecer ao vinde após mim de Jesus, simples assim. E aquilo que começou simples assim, 3 anos depois, após sua ressurreição, desagou numa proposta muito simples, não um convite, mas uma exortação. É como se Jesus dissesse para os discípulos: vocês caminharam 3 anos comigo, eu pude semear, e investir muito na vida de vocês, agora eu quero saber se vai ter fruto, se de fato tem fruto, se os frutos brotaram, se nós permitimos que essa semente germinasse. Queridos, o fruto desse relacionamento, da construção, da obra do Espírito Santo em nós, né, do caminhar, do segredar de Jesus aos nossos ouvidos, vai desaguar necessariamente na obediência ao ID. Começa com vinde, fala assim, começa com vinde, mas passa pelo ID. Evangelho, cristianismo, que não começa no ID, queridos, e não deságua no ID, que não começa no vinde, não deságua no ID, é uma filosofia de vida tão somente. Filosofia de vida não transforma ninguém, muda a casca. Nós temos, na época de Jesus, haviam tantas filosofias, tanto ensinamento grego, tantos filósofos que diziam, né, sobre tantas coisas, muito antes de Jesus. Cristianismo, vida com Deus, começa com vinde após mim, e Ele nos conduz para o ID. Em que momento da história, dessas marcas, você e eu nos encontramos? Em que momento você se encontra, queridos? Em nome de Jesus, eu queria te perguntar isso nesse dia. Em que momento você que está me ouvindo, está ouvindo essa palavra, você se encontra? Será que você recebeu Jesus? Não, será que você um dia deu um primeiro passo e disse: sim, Senhor, eu quero conhecê-lo, eu dou esse primeiro passo? Será que você não está travado ainda, não, nessa primeira marca? Apenas deu essa resposta, tem se relacionado com o Espírito Santo ou não, de forma que você ainda não chegou no ID? Que momento? Eu quero terminar dizendo: quem iniciou na simplicidade do vinde a mim, prossegue os seus passos na obediência do ID. Você iniciou na simplicidade do vinde após mim? Então não seja impedido, prossiga os seus passos na obediência do ID e fazer discípulos de todas as nações, em nome de Jesus. A minha oração por você, por essa igreja, a minha oração por você que nos ouve, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, é: não se contente, não seja travado, não seja impedido apenas nesse processo tão bom, tão gostoso que é se relacionar com o Espírito Santo. É ótimo, melhor do que isso é você permitir que o fruto desse relacionamento te conduza para aquele lugar onde muitas vezes você não quer ir, porque você sair da zona de conforto, você deixar, né, toda a tua estrutura teológica guardada, depositada no coração, como um gatilho para você acionar e ter respostas para o teu cotidiano. Deixar tudo isso e simplesmente falar: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, para os meus prazeres, para aquilo que eu entendo de construção de sonhos e projetos para a minha vida, para a minha casa, para simplesmente viver o teu projeto, como um fruto da obediência de tanta coisa que o Senhor tem feito em mim, na minha vida. Eu quero, Senhor, me submeter e experimentar o ID do Senhor, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Aleluia. Começou simples, não começou, queridos? Começou simples demais.
Começou tão simples. Eu confesso que eu não fazia ideia, há 33 anos atrás, eu não fazia ideia onde aquele vinde após mim iria me levar. Não fazia ideia. E é assim que acontece. Nós não fazemos ideia, ninguém se aproxima de Jesus, né? E ao se aproximar de Jesus, ele falou: querido, eu tenho um script da tua história. Eu tenho aqui de uma forma, né, assim abreviada, quais são os próximos passos até o fim dos teus dias. Não, isso não acontece. Essa construção vai crescendo, os tijolinhos vão sendo colocados, o edifício vai sendo levantado, na medida que você se permite ser usado pelo Espírito Santo, na medida que você abre seus ouvidos, né, oferece suas mãos, seu coração e fala: Senhor, conta comigo. Senhor, para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer na minha geração, na minha história? O que o Senhor quer fazer na minha família? O que o Senhor pretende fazer nessa cidade, nesse lugar onde o Senhor colocou os meus pés? O que o Senhor pretende fazer? Faze, Senhor. E você começa a agonizar, começa a orar, começa a clamar, e entra em níveis de oração, queridos, que se você fosse assim, uma pessoa sensata, você nem oraria, porque se você fala assim: Senhor, eu sou teu servo, que se cumpra em mim a tua vontade, você não faz ideia da simplicidade do caminhar do Jesus, porque o encaminhamento dele para a gente que faz esse tipo de oração é: então vai, ide agora. Mas Senhor, eu não tenho nenhum curso. Senhor, eu mal li o Novo Testamento. Está ótimo. Para aquele ex-endemoniado de Gadara, ele não conhecia nenhum versículo. A única coisa que ele conheceu, e de forma muito intensa, foi o encontro com Jesus. Aquele encontro que o libertou. Ele se sentiu tão atraído pelo amor, pela vida de Jesus, que ele queria pular para o barco imediatamente. Falou: Senhor, me deixa fazer parte dessa equipe tremenda. Jesus diz: que conversa, tem lugar não, volta para a tua casa e conta para os seus o que é que aconteceu na sua vida. Esse homem se tornou um apóstolo em Decápolis, um lugar, uma região de 10 cidades. Se tornou um apóstolo com a proclamação de uma única experiência: você tem mais do que ele. Amém. Você tem mais do que ele. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que te ensina todas as coisas, que queima a verdade de Deus, que conta segredos aos teus ouvidos. Quando você reclina a tua cabeça ao travesseiro, está ali o Espírito Santo de Deus, falando verdades tremendas, trazendo visões, dando sonhos a você. Você tem acesso à palavra do Senhor, aleluia. Tem um coração que teme ao Senhor, está ótimo. As demais coisas ele vai acrescentando, mas ele tem que ser o fundamento da tua história, ele tem que ser o fundamento do relacionamento, ele tem que ser o fundamento, queridos, em tudo que você e eu fazemos. Você pode dizer para o Espírito Santo nesse momento, você pode dizer algo para ele. Talvez alguns de vocês tenham a urgente necessidade de pedir para que o Senhor destrua os atalhos de fuga do passado. Talvez muitos de vocês estão caminhando com o Senhor, caminhando com o Espírito Santo de Deus, nesse caminho lindo, tremendo, poderoso, reto, mas ainda mantém paralelo a esse caminho reto, você ainda caminha, né, olhando para os atalhos de fuga, porque sabe, a qualquer momento, quando a pressão chegar, quando exigirem demais de você, enfim, você pula para o atalho, você diz: foi uma experiência boa, adquiri experiência, adquiri conhecimento, o que eu vou me tornar uma grande pessoa, uma boa pessoa, nos meus atalhos, com tudo isso que eu obtive no caminho. Pedro disse: Senhor, para que iremos? Pedro estava dizendo: eu não tenho mais atalhos, os atalhos do passado, os atalhos de fuga do passado, eles se acabaram, terminaram, foram destruídos. Eu só tenho o Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Só, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Para que iremos?
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa bonita obra. Obrigado pela ação poderosa do Teu Espírito em nós, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que nos constrangeu e nos constrange dia após dia a avançarmos, a crescermos. Ó Deus, a nos quebrantarmos diante de propostas tão tremendas, lindas. Proposta é para o caminhar de um relacionamento eterno contigo, não apenas de um beijinho, não apenas de um abraço, não apenas de um pegar nas mãos, não apenas de um ficar, não apenas de um momento apenas, algo eterno, Senhor. E nós engrossamos, Senhor, profeticamente como Pedro, ó Deus, declarou, nós engrossamos com ele a nossa voz, dizendo: Senhor, para quem iremos? Não temos nenhum outro, não temos um atalho, não temos um atalho de fuga, não, tudo foi destruído. Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós estamos sujeitos a isso. Nós queremos experimentar novos níveis. Nós começamos no vinde, mas queremos continuar no ide. Nos permita, Senhor, que os nossos passos sejam aperfeiçoados agora no ide, fazendo discípulos, abençoando famílias, tocando a nossa cidade, ó Deus, gerando, Senhor Deus, gerando coisas novas no meio da nossa geração, ó Deus, gerando vida, gerando poder, ó Deus, e tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Graças, Senhor, por esse momento, graças por esse tempo de celebração dessa reunião, graças, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, graças, Senhor, ó Deus, pelas decisões que estão acontecendo agora, Senhor, de pessoas que estão desistindo dos seus atalhos, das suas fugas, ó Deus, graças, Senhor Deus, pelas decisões dessas pessoas que estão dizendo: sim, Espírito Santo, eu digo sim, eu quero viver mesmo, e quero gastar os meus dias nesses passos, no caminho do ide. Ajuda-os, Senhor, ajuda-os naquilo que eles precisam mesmo se desvencilhar, naquilo que eles precisam aprender, compreender. Ajuda-os, Senhor, mas que eles sejam assim liberados para viver projetos e propósitos mais altos, na força e na dependência do Teu Espírito. Conceda-lhes uma boa semana de graça, de paz, de realizações, fogo, poder, intimidade com a Tua presença, Senhor. Nós Te pedimos, eu os abençoo agora, Senhor, que graça, bondade, amor, ternas e eternas consolações do Teu Espírito venham sobre eles, dando-lhes renovo, dando-lhes um novo ânimo, Senhor, para essa nova semana, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Graças a Deus. Diríamos, se não fosse essa pandemia, né? Dê um forte abraço em alguém, mas nós vamos te dizer: sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, e prospere em teus caminhos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe.